olhando para o ciclo de mercado, assim, a gente que, pô, sei lá, tava aqui desde 2022, viu o Bitcoin chegar a 15, 16 mil. Eu acho que conforme a gente vai andando cada vez mais no ciclo, na minha opinião, posso estar completamente errado, eu acho que a gente está caminhando agora para finalização de ciclo, na minha visão. Eu acho que conforme a gente vai chegando nessa fase aí, sendo um pouco mais conservador para que você não pese a mão, às vezes, numa hora meio perigosa. Porque a gente olha hoje, é muito bom, o Bitcoin tá batendo $110 mil, é lindo. Isso, a galera gosta, é hype, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar a macro, entre outros pontos, tem algumas coisas que ainda acabam ficando incertas e perigosas para metade do ano em diante. Então, até maio, a gente teve uma movimentação de preço positiva, mas quando a gente olha para macro, a gente vê o Fed ainda com juros muito altos, a gente vê a liquidez que ele está segurando, não está injetando no mercado, e o Bitcoin ele sobe com as narrativas, teve Trump, teve halving, teve um monte de coisa que vem fazendo ele subir nessas narrativas ao longo desses últimos 2 anos. Só que agora meio que fica um pouco complicado pro Bitcoin, com certeza para as altcoins, porque se não tiver liquidez no mercado, eu acredito que as altcoins não irão subir com força, como a gente teve temporada das altcoins em 2021, que foi uma alta mais exponencial. Então, enquanto o Fed continua reduzindo o seu balanço, eu acredito que a gente tende a passar ainda por um período lateral no mercado cripto, pegando um pouco da sazonalidade no meio desse ano, julho, agosto, ali setembro, a gente tem justamente uma posição em que o Fed pode demorar para cortar juros, ou se alguma coisa eventualmente quebrar, ele corte isso em julho, o quantitative tightening para agora em julho também, junho, mas acaba sendo muita especulação, o que o mercado está precificando é que esse corte só vem em setembro. Em setembro, agosto ali, o Fed vai ter que também rever o seu teto de dívida, né? O Tesouro vai ter que rever o teto, porque vai ter que rever de novo isso para aumentar o teto da dívida, e tudo isso eu acredito que vai ter um dreno de liquidez nesse período da metade do ano, porque hoje o TGA, outros meios que o Fed utiliza para injetar dinheiro na economia, está meio que secando. Então eu acredito que perto de agosto ele talvez tenha que drenar um pouco dessa liquidez para reconstruir o TGA, para que depois ele consiga jogar isso mas no final do ano, que eu acho que vai ser um ponto necessário quando a gente olha para outras economias, como China, os yields do Japão também explodindo agora. Então, eu acho que assim, a médio e longo prazo, Bitcoin, eu acho que fazer um DCA toda semana, todo mês, é um ponto inteligente, porque você vai estar preservando o poder de compra, mas acho que olhar para o cíclica macro como um todo, acho que a gente tem um possível aumento de preço, acho que 120, 130 mil dólares, olhando liquidez e obviamente muita especulação, até a metade aí de junho, só que eu acho que julho e agosto, talvez, dependendo da posição do Fed, uma lateralidade de mercado, dominância do Bitcoin podendo subir, altcoins derretendo perante a isso, que é o que a gente vem surfando já ao longo desses anos aí. Então, acho que é um pouco dessa visão. Cautela, um pouco no final de ciclo, mas ainda acho que a gente vai buscar patamares mais altos. Pegando uma informação que você deu ontem, eu vi que o governo americano foi fazer um leilão de Treasury Bonds, ou seja, títulos públicos da dívida americana com prazo de vencimento de 20 anos. Esses títulos saíram por uma taxa acima de 5%. Foi péssimo o leilão. Pois é, isso é muito alto quando você pensa na dívida de um país que é simplesmente o dono da moeda mundial. Mostra desconfiança. E se lá tá alto, e você pode investir com esse juro alto, para os outros países conseguirem investimento, os juros também ficam mais altos. Isso acaba sendo inimigo do preço dos ativos de risco, né? Se você pode ganhar bem para investir em renda fixa com a promessa estatal de que será pago, lembrando que o Estado, você precisa de dinheiro, ele pode bater nas pessoas, aumentar os impostos, e se você não paga, você é criminoso. Ele pode emitir dívida ainda mais longa para pagar a dívida que vai vencer no curto prazo, e no limite ele pode criar dinheiro. Então o pessoal pensa, vou correr risco em renda variável se eu posso investir e ganhar bem em renda fixa? Isso tira realmente liquidez do mercado. Durante o mandato do Trump, os Estados Unidos vão ter que refinanciar boa parte da dívida. A minha leitura, quando o Trump começou aquele movimento de tarifas, era de que o objetivo principal dele e do ministro da Fazenda dele era baixar juros para conseguir se refinanciar mais barato. Uhum. Mas você pega o tesouro de 10 anos, a taxa hoje está em 4,5%, 4,6%. Quando o Trump começou, isso estava menos de 4%. Então, se a ideia era essa, deu errado. Muito errado. E, por um lado, isso é péssimo para ativos de risco, como você colocou agora. Mas, por outro lado, a grande reserva de valor global colapsando diante dos nossos olhos é canção para os ouvidos dos bitcoiners, né? Então, de um lado, você tem uma situação de crise de confiança soberana séria, mas do outro lado é a situação para a qual o Bitcoin foi criado, né? E ele está, de fato, em máximas históricas, enquanto muitas bolsas de ações estão longe disso. Então, a minha leitura é de que ele está num momento de transformação mesmo. Nesse ano, no ano passado, o Bitcoin está se metamorfoseando de fato numa reserva de valor global. Você acha que chegou?
tá chegando a hora, aos poucos tá chegando a hora, cara. Mas você fez quantas vezes já? Cada Próximo ciclo eu de acho umas todo 4 fim ou de 5 ciclo a gente vezes. acha isso, né, cara? Agora exatamente. vai, cara. Agora vai. Eu até brinquei na última vez que eu vim aqui, que quando os Estados Unidos tiverem pra comprar Bitcoin, todos os países vão acumular, provavelmente vai ser o topo, sabe? Que é a hora que você acha que não tem mais volta. Não, é a hora que você acha que não vai ter, sabe, bear market, acabou o ciclo. Acabou. É a hora que provavelmente você tá no topo. Entra a Exatamente. tese de super ciclo e tal, aí é justamente o momento que tem que estar saindo fora mesmo. Mas eu fico pensando nas questões de mudanças estruturais, cara, porque a gente não tem tantos ciclos assim pra observar o movimento do Bitcoin. É algo muito recente, o Bitcoin surgiu em 2009. Então, basicamente, a gente passou por 4 halvings, foi isso, né? E aí a gente tem esses ciclos e olha aquilo como se fosse escrito em pedra. Porque realmente um é muito parecido com o outro. Mas até quando? Porque você vê uma diferença, né? Antes era pouca gente, era um negócio de nicho, aí de repente foi para investidor pessoa física, aí começou a entrar gente de mercado, aí países. E agora, inclusive, eu acho que a gente está numa era onde a competição entre empresas tende a aumentar.